desde que eu comecei a estudar, eu já tinha um gosto pelas matérias de humanas, né? Desde o colégio, geografia e história. Depois eu comecei, no colégio que eu estudava, eu tinha aula de filosofia, sociologia, sempre foram as matérias que eu mais me interessava, talvez porque eram as que eu me dava melhor, talvez uma coisa tenha influenciado a outra. Mas aí eu sempre fui caminhando para esse lado de humanas, de fazer alguma coisa relacionada com isso. Daí a partir, sei lá, da oitava ou do primeiro colegial, comecei a desenvolver escrita, eu gostava muito de fazer redação, e meus pais já começaram a colocar na minha cabeça a ideia de que eu tinha que ser jornalista, de alguma maneira que eu tinha que ser jornalista. Então meu primeiro contato com alguma matéria de comunicação foi pelo jornalismo. Eu fui pesquisar, né, fui ver o que eu iria prestar na faculdade, e lendo aquelas revistas de vestibular, nem sei se ainda existe, eu achei legal o descritivo de relações públicas, e aí eu fiquei muito dividido entre relações públicas e jornalismo, porque meus pais tinham esse anseio que eu fizesse ser jornalista. Mas acabou que eu achei a descrição de RP uma coisa mais legal, uma visão estratégica de comunicação que me atraía mais naquele momento do que mas do que atuar em jornalismo. Eu de fato não sei, eu sei que é uma profissão que na minha época ainda pouco se ouvia falar, acho que hoje tem um pouco mais de gente no mercado fazendo RP, a profissão se tornou um pouco mais reconhecida, mas ainda em 2004 não se ouvia muito falar. Eu lembro que em 2003, eu me formei em 2003, né? Eu fiz um ano de cursinho em 2004, mas quando eu já me formei em 2003 e eu fui ver as faculdades, as que me interessaram na época era a ECA e a Casper. E eu me lembro bem do dia que eu vim fazer a inscrição na Casper, a inscrição ainda se fazia aqui no prédio da Casper. E eu vim, e era uma época em que os professores estavam em greve. E eu entrei no quinto andar, estava cheio de faixa, de greve, de reivindicações e um clima meio que de um piquete armado aqui dentro da Casper. Foi uma greve que muitos professores saíram, inclusive, foi uma mudança geral na faculdade. E aquilo já me conquistou, né? Eu tenho uma convicção de que a Casper era a mais reconhecida em RP, mais do que a ECA, inclusive. Acho que essa reputação continua e acho que naquela época foi o que me fez também decidir pela Casper. Eu tinha... Todas as coisas convergiam para que eu viesse aqui. Tinha o fato de que naquela época ainda era mais barato do que hoje, então era acessível. Tinha essa coisa de eu ter gostado do clima da faculdade, eu gostava do estilo da prova, do fato de que a prova realmente considerava as coisas que eu achava que eu era bom. Então eu achava que eu sabia fazer redação e achava que eu conseguia lidar bem com as outras matérias ali. Então acho que isso já dizia um pouco do processo pedagógico da faculdade como um todo, que eu acho que depois se concretizou, que é uma coisa mais de humanas mesmo, menos de teoria, mais de prática, talvez. Logo que eu entrei na Casper eu já comecei a estagiar, então eu meio que misturo assim, as experiências que eu tive trabalhando com as coisas que eu tive aqui na Casper. Mas eu acho que eu tirei algumas coisas boas aqui, e do fato da Casper ser pequena perto de outras faculdades, né, tanto fisicamente quanto em número de alunos, que é uma proximidade muito grande com os outros cursos, assim. Meus melhores amigos aqui depois da faculdade são todos publicitários, se formaram em publicidade aqui. Então, assim, essa proximidade com outros cursos, depois que eu entrei, eu passei a admirar muito também o trabalho tanto o trabalho quanto a academia de jornalismo. As coisas que eu fiz aqui em RP, óbvio que contribuíram pra caramba, mas a lembrança mais forte que eu tenho na Casper, além dos meus amigos, que ainda hoje são meus melhores amigos, é a bateria. Daí eu fui presidente da bateria há 4 anos, fiquei na bateria por 7, fui em 8 Jucas e meio, porque teve um Juca que eu fui e voltei no meio. Então, a bateria, do que a gente fez aqui, também foi uma vivência enorme. Lidar com um monte de gente, lidar com dinheiro, lidar com certo tipo de pressão, organização, gestão, tal. E a profissão foi ganhando notoriedade, né, com o passar do tempo. Pelo menos enquanto eu estava aqui eu fui percebendo mais a profissão se destacando. Enfim, eu acho que havia um paralelo grande entre as agências de publicidade e as agências de assessoria de imprensa. E eu acho que nesse período em que, a partir de, não sei, talvez esteja sendo leviano aqui de chutar, mas a minha percepção, de 2008,
2009, as agências começaram a se tornar mais híbridas, e aí pessoas de RP foram trabalhar em agências de publicidade, pessoas de publicidade passaram a trabalhar em agências que antes eram de RP, porque as agências meio que se complementavam. Então, as agências de publicidade precisavam de pessoas que tivessem uma visão diferente, de influenciar, de um público, de lidar com outros públicos ou com outras mídias que não seja paga. E ao mesmo tempo as agências de assessoria de imprensa precisavam de uma via digital, uma via criativa, artística, para contar a história do jeito diferente. Grandes agências de RP, e aliás grandes premiações, por exemplo, o Cannes, que é uma referência para todo mundo de publicidade, têm sido vencidas por agências de RP, ou têm sido vencidas por profissionais de RP, ou são baseadas em estratégias de RP. E às vezes são feitas por publicitários, por jornalistas, enfim, por N profissionais. Eu acho que, nesse sentido, eu não sei se a profissão em si ganhou importância, mas eu acho que a atuação com pessoas influentes, que é o que a RP mais sabe fazer, lidar com vários públicos, ter a percepção de que como aquele público vai te ajudar num determinado objetivo, como aquilo faz parte de uma estratégia. Acho que essa visão, que é um pouco mais nossa, ela está mais reconhecida, mais bem avaliada. Trabalho na agência, eu tenho N clientes ali, e a cada ano que passa a gente ou ganha mais afazeres, ou a gente se torna um pouco mais poderoso para esses clientes, que é um resultado da comunicação deles estar com mais força junto a todas as outras áreas. Então, como resultado disso, eu acho que mais pessoas estão sendo contratadas. Eu acho que tenho visto verbas que antes só iam para o marketing e a comunicação era esquecida, acontece em várias empresas, né? Tem o marketing, que lidera uma agência de publicidade, e a comunicação, que às vezes fica com uma agência de RP ali, que tem um FII minúsculo perto do investimento que os caras têm em marketing. Hoje, por causa dessa mescla das agências, não se sabe mais muito onde cada uma atua, e mesmo os departamentos de marketing e comunicação estão se fundindo, então hoje as maiores dificuldades elas não estão nas pessoas que estão se formando, mas sim no mercado como um todo, que está mudando muito rapidamente. Então, por exemplo, eu me formei em 2008, que faz 6 anos, mas não é tanto, e a gente não tinha nenhuma matéria aqui de mídias sociais, digital, online, por exemplo. A gente nem passava pela cabeça das pessoas lecionar isso aqui. E hoje, basicamente, é do que eu vivo. Então, e daqui a pouco também não vai ser mais, e vai ter outras coisas. Hoje vocês já devem ter aula disso, e daqui a pouco não vai ser mais isso. Então, acho que a grande dificuldade é o profissional sair da faculdade e ainda se manter atualizado, o texto para o site, fazer a curadoria de alguns eventos. Então, trabalhei meio que com evento, meio que escrevendo. Daí fui para uma agência de branding que fazia muita ação de PDV, muita ação de incentivo para vendedor. Daí saí dessa agência e fui trabalhar numa típica assessoria de imprensa. Daí saí da assessoria de imprensa, hoje eu trabalho numa área de business intelligence muito focada em online. Então, assim, eu passei por várias coisas e eu acho que foi a demanda que foi me fazendo ir, assim. Ela ganhou muito reconhecimento, ela ganhou muita responsabilidade, ela ganhou provavelmente muito mais profissionais em escala do que antes se formava em RP. A gente ganhou muita concorrência. Hoje a gente, eu não considero mais, por exemplo, eu vou me candidatar para uma vaga de emprego, eu não tenho só RPs, eu tenho jornalistas, gente formada em publicidade, marketing, administração. Então, acho que, e talvez pensando agora, eu acho que essa é uma boa evolução da carreira de RP. A gente ter se enquadrado no meio de profissionais que podem comandar as coisas, podem gerir, podem ser presidentes, podem ser CEOs. E eu vejo com muito bons olhos também o sucesso de várias agências de RP. De um pouco de orgulho de ter feito parte também, né, de fazer um pouquinho pela profissão. Eu acho que é uma profissão que dá orgulho de você exercer, por todas as coisas que eu passei aqui há algum tempo falando. Eu acho que ser RP é um negócio, pra falar o português claro, é uma vantagem competitiva, assim. Eu acho que te dá uma visão, te dá uma coisa de trabalho, uma
uma oportunidade de trabalhar talvez com uma visão diferente das outras pessoas que estão ali convivendo com você, e ao mesmo tempo te dá uma visão bacana de mundo, assim. Eu acho que um pouco do caráter que eu tenho, do meu perfil, foi também construído pela formação acadêmica que eu tive, por saber de algumas matérias aqui, por entender como as coisas funcionavam. Então, assim, não sei, uma mensagem de 100 anos, eu acho que sei lá, tomara que a gente tenha ainda muitos anos pela frente.